Em entrevista exclusiva à CNN, Sérgio Moro, senador, afirmou que o presidente Lula riu de sua família, que, segundo o senador, está ameaçada pelo crime organizado, ao falar que tudo foi uma armação do próprio Moro. Na quarta-feira, a gente lembra, a Polícia Federal desarticulou um plano do primeiro comando da capital, PCC, sobre ataques contra autoridades, e isso incluía o ex-juiz da Operação Lava Jato. Sérgio Moro destacou, abre aspas, não posso admitir que o presidente da República, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa severidade e dessa gravidade dando risada e mentindo à população brasileira, sugerindo que poderia ser, de alguma forma, uma armação feita da minha parte, fecha aspas. A contestação de Moro aconteceu após o presidente Lula ter falado que, abre aspas, se for mais uma armação, Sérgio Moro ficará mais desmascarado. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e ficar sabendo da sentença, fecha aspas. Moro rechaçou a ideia de que teria sido uma armação, destacando que foi informado sobre o plano do PCC pelo Ministério Público. Além disso, ele também ressaltou que não havia politizado uma fala de Lula um dia antes, de que, quando esteve preso, gostaria de se vingar do ex-juiz. O senador classificou a fala como uma declaração infeliz. Ainda em outro momento, parlamentar observou que gostaria, no mínimo, de uma retratação por parte de Lula e que, se acontecer alguma coisa com a família dele, a responsabilidade seria do presidente da República. A gente continua falando sobre esse assunto no nosso painel, agora com os deputados federais Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa tarde, bem-vindo, deputado, mais uma vez. E Marco Feliciano, do PL de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo também, deputado, mais uma vez. Vou começar com o deputado Marcos Feliciano. Em que termos, deputado, o senhor classifica as falas do presidente Lula com relação ao senador Sérgio Moro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde ao deputado Glauber Braga. Boa tarde a todo o Brasil. As falas do presidente são enviesadas, elas são de uma crueldade sem tamanho. Uma fala simplesmente bestial. É uma insanidade. É uma fala sem compaixão, uma fala distorcida que coloca em xeque não apenas todo o trabalho da nossa gloriosa Polícia Federal, como também abala o coração da família do senador Sérgio Moro, que está aí sob ameaças. Quando o presidente diz que há uma armação por parte de Moro, ele coloca em jogo também as falas do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi ao Twitter se solidarizar junto ao senador Sérgio Moro e que também agradeceu e parabenizou a Polícia Federal pelo trabalho. Então, quando o presidente da República vem e diz uma palavra como essa que ele deu, embora todos nós saibamos que há entre os dois uma rixa e há mágoa no coração do presidente, o presidente, nesse momento, como estadista, tem que falar como estadista, não apenas como um ser humano normal, por assim dizer. Então, ao meu ver, ele extrapolou em suas falas, ele, ao falar sobre armação, parece que ele dá legalidade ao próprio crime organizado para que continue os seus pensamentos. E isso é inadmissível numa pátria democrática, principalmente a democracia que prega o nosso presidente. Deputado Glauber Braga, como é que o senhor avalia essa fala do presidente Lula em relação ao senador Sérgio Moro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa transmissão. A primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é a seguinte: Lula utilizou o aparato institucional à sua disposição, incluindo a Polícia Federal, para perseguir Sérgio Moro? Não, ele não fez isso. Diferente do próprio Moro, que utilizou o seu aparato institucional, ainda como juiz da Lava Jato, para perseguir um inimigo político e para depois receber uma recompensa se tornando ministro da Justiça daquele que foi o candidato vencedor. Ao contrário, as estruturas que estavam à disposição do Palácio do Planalto foram colocadas à disposição para proteger o senhor Sérgio Moro. Moro é um mau caráter. Moro é capaz de todo tipo de armação. Mas quando você vai definir aquilo que se coloca à sua disposição, se há uma dúvida ou um indício de um risco à sua vida, não passa pela avaliação do caráter do sujeito. Passa pelo risco ou pela avaliação da existência do risco, mesmo que exista algum tipo de dúvida em relação a ele.
E a pergunta que eu faço, e essa, na minha avaliação, é a mais importante a ser respondida nesse momento, faltou por parte do Ministério da Justiça e do governo Lula o apoio institucional para que houvesse a proteção disponibilizada para o próprio Sérgio Moro a partir do momento em que surgiu a expectativa de algum indício? Não. Isso foi colocado à disposição do ex-juiz, independentemente dele não merecer nenhuma confiança, porque não merece. Antes da fala do presidente Lula, o deputado Marco Feliciano, a gente não tinha acesso ainda ao processo. Pouco depois da fala, a CNN teve acesso ao processo que pediu a prisão dos suspeitos que estavam envolvidos no plano do PCC contra servidores e autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro. E nesse processo estão anexados prints de trocas de mensagens sobre o plano. Um deles mostra, inclusive, apelidos que seriam usados para se referir ao plano. E um desses apelidos foi usado especificamente para se referir a Sérgio Moro. Diante de todas essas provas, o senhor acha que o presidente Lula deveria voltar e se retratar? Se houvesse um pouco de humanidade no nosso presidente, logicamente, ele deveria, com muita humildade, vir a público, olhar para Sérgio Moro, para sua esposa, para o promotor Lincoln e dizer a eles que ele errou. Humanamente falando, todo ser humano erra. Agora, o que não dá para entender é um presidente da República, na liturgia do seu cargo, com toda a autoridade que lhe é conferida, num momento de extrema delicadeza, porque envolve morte, há um plano de assassinato. Ele chamar de armação isso. Compreendo a fala do meu companheiro, Glauber, mas eu creio que ele não respondeu a pergunta, como a senhora havia perguntado, sobre o que ele achava da fala do presidente Lula. Possa ser que o Sérgio Moro errou, como diz o STF, por isso o Lula foi solto, embora nós tenhamos outro pensamento, de que todo o sistema trabalhou para que isso acontecesse, mas isso não é a pauta aqui do momento. O momento que nós falamos aqui é sobre a palavra armação, vinda do presidente da República. Ao falar isso, ele depõe contra o Ministério Público, ele coloca em risco, ele coloca em xeque a palavra da Polícia Federal, ele coloca em xeque a palavra do seu próprio ministro da Justiça, porque ele alega que isso foi uma armação. Como é que uma armação pode ter esse tamanho? A CNN, como você disse, Luciano, teve acesso aos documentos. Eu também estava lendo os documentos. Só foi colocado assim aberto por causa dessa declaração do presidente Lula. Foi a doutora Gabriela que fez isso, para que todas as pessoas vissem que não havia armação nenhuma, que de fato há pessoas que estão sendo ameaçadas de morte. E essas pessoas que estão sendo ameaçadas de morte precisam ser protegidas pelo Estado. E como é que elas podem ser protegidas pelo Estado se o chefe do Estado coloca em dúvidas uma investigação da Polícia Federal? Esse é o assunto aqui. O presidente Lula, infelizmente, nos últimos meses, até desde o ano passado da eleição, ele parece que ele está com um problema cognitivo, ou de pensamento, ou muito mal assessorado, ou de muito mau caratismo mesmo. Então, as falas dele são enviesadas, como eu disse, e é preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. O presidente deveria vir a público e, humildemente, pedir desculpas, porque ele errou. Vou entrar nessa mesma seara, deputado Marco Feliciano, mas agora com o deputado Glauber Braga, que é o seguinte: os auxiliares diretos do presidente Lula querem que ele pare de falar sobre o senador Sérgio Moro para evitar novos comentários públicos e referências ao ex-juiz da Lava Jato. Isso aqui é, claro, a apuração aqui dos nossos analistas. A avaliação de interlocutores, Lula tem mais a perder do que ganhar com essa decisão, com essa discussão. Esses interlocutores, consultados pela CNN, temem que as seguidas declarações do petista acabem fortalecendo o Moro como figura de oposição e lhe deem palanque no Senado. O senhor concorda com esse ponto de vista? Moro pode sair fortalecido dessa queda de braço, deputado Glauber Braga? O Moro não sai fortalecido em hipótese alguma, porque ele já está reconhecido, do ponto de vista histórico, como um juiz ladrão, como um juiz que se corrompeu na investigação que conduziu da Lava Jato, que não deveria conduzir, inclusive, porque ele era um juiz de direito, ele deveria julgar, e ele já vai ficar conhecido historicamente dessa forma. Agora vamos aos fatos. Em primeiro lugar, recebeu a proteção por parte da Polícia Federal? Recebeu. Não houve utilização do aparato institucional contra ele. Ponto de número 2. Pergunte ao promotor do caso e faça um cruzamento, então, você que está nos assistindo, dos depoimentos que foram dados pelo próprio promotor
sobre a utilização política daquilo que foi uma solicitação de alteração de lugar para cumprimento de pena, no caso específico de um sentenciado. O que o promotor e o cruzamento das informações vem revelar foi: autoridades do governo do Estado de São Paulo e do então Ministério da Justiça, junto com o Jair Bolsonaro, não quiseram fazer a assinatura desse deslocamento. Por que não quiseram? Segundo o próprio Moro, nas suas memórias, Bolsonaro teria mandado uma mensagem para ele dizendo que essa alteração poderia gerar reações para as quais o governo não estava preparado. Isso quem disse não fui eu, foi Moro no seu livro de memórias. E aí, então, o promotor assina sozinho essa solicitação de transferência. Por que se solicitava, então, que vários a assinassem? Para haver uma difusão, ou seja, para que qualquer tipo de retaliação que viesse a acontecer não ficasse concentrada exclusivamente no promotor. O que Moro e Bolsonaro repetem exaustivamente durante o período da campanha eleitoral? Colocam essa transferência como uma ação direta deles, do governo federal e do Ministério da Justiça, quando não foi. Quando quem tomou essa iniciativa foi exatamente o promotor e as outras autoridades não fizeram o movimento de assinar o pedido de transferência junto com ele. Essas informações estão aí e precisam ser cruzadas. Independentemente disso e da utilização de maneira equivocada, para dizer o mínimo, por parte de Moro e de Bolsonaro, o governo federal disponibilizou a estrutura para que o ex-juiz pudesse ter a sua proteção por parte da Polícia Federal. Eu quero repetir esse ponto. Diferente de Moro, que utilizou seu aparato institucional para perseguir o ex-presidente Lula e favorecer Bolsonaro, no atual governo, independentemente das declarações que tenham sido feitas, o aparato da Polícia Federal foi disponibilizado para proteger o ex-juiz com uma situação de possível risco, mesmo se ele tivesse sido colocado em dúvida. Ou seja, não se faltou o aparato à disposição do ex-juiz para tal. Pelo contrário, foi colocado à disposição dele. Então, o que Moro faz como consequência da declaração é, mais uma vez, tentar utilizar politicamente esse fato para uma promoção de natureza pessoal. Mas, do ponto de vista histórico, isso não vai acontecer, porque a história dele já está marcada como um juiz que se corrompeu. E digo mais, durante o período em que ele foi ministro da Justiça, ele utilizou o aparato do Ministério de maneira ilegal para interferir em investigações, coisa que até o momento não está evidente que tenha acontecido agora. Nem ele fala que isso teria acontecido no presente caso. E eu falo do que eu estou dizendo. O porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro teria dito que uma das pessoas que entraram no condomínio responsáveis pela execução de Marielle teria tido uma menção por parte do porteiro de que teriam feito contato com Carlos Bolsonaro no condomínio. Sendo verdade ou não sendo verdade, quem conduzia essa investigação não era a Polícia Federal, era a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro deu uma ordem e eles botaram, então, o porteiro para ter um depoimento tirado de maneira forçada pela Polícia Federal. Isso é uma intervenção ilegal em uma investigação. Aparentemente, nessa não aconteceu. Mas o senhor Jair Bolsonaro solicitou e o senhor Sérgio Moro cumpriu o que ele pediu, que fizesse um depoimento forçado também de uma investigação que estava sendo conduzida no estado do Rio de Janeiro com um executor de Marielle que estava num presídio do Rio Grande do Norte. Moro foi e atendeu essa solicitação ilegal e fez, então, com que esse depoimento fosse colhido. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que, em primeiro lugar, há uma diferença. Agora, há o atendimento às solicitações que são realizadas, mesmo avaliando o mau caráter que é a representação do senhor Sérgio Moro. E ele deveria reconhecer isso, e não o contrário, não tentar se utilizar politicamente disso. Diferente dele, que quando teve qualquer aparato institucional à sua disposição, utilizou de todo tipo de ilegalidade e perseguição. Não dá para comparar o que foi a atuação do ex-juiz com a atuação atual daqueles que, inclusive, estão utilizando as estruturas que estão à disposição para cumprir aquilo que foi a ordem
judicial ou a solicitação de proteção. Sim, deputado, vou perguntar agora, já que a gente está falando de uma seara mais política, ao deputado Marco Feliciano. É a mesma pergunta, deputado, mas com outro viés, né? Porque o senhor é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu lhe pergunto, esse episódio, ou esse embate constante, inclusive, de Sérgio Moro com Lula, tende a fortalecer Sérgio Moro como opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, assim, capitalizando votos da direita da qual o senhor pertence? Qualquer figura pública que esteja em evidência no momento, que seja matérias, manchetes de jornais, ela acaba chamando atenção. Sérgio Moro é uma pessoa extremamente inteligente e preparada, nós não podemos negar isso. E é claro que ele sabe usar isso muito bem. Mas no momento, o que nós temos que falar aqui é sobre as falas do presidente Lula. O discurso do meu companheiro, que é apoiador do Lula, inclusive, sabe que não é tão raso assim o assunto. A questão de uma quadrilha, de um bando, da maior quadrilha organizada do país, quem sabe, da América Latina toda, que é o PCC, não pode passar em branco. Inclusive, eu penso que é preciso ter... Estão me vendo? Estão me vendo? Sim, deputado, pode continuar. Sim, desculpa. É preciso que alguém se dobre sobre esse assunto. Eu estava buscando informações aqui, Luciano, e eu revi uma matéria que foi colocada em uma outra emissora de TV, que é a Record, quando eles colocaram no ar as falas do tesoureiro do PCC, de uma pessoa que teve o seu telefone grampeado com autorização da polícia, que era o tesoureiro do PC. Ele disse duas frases que me deixam completamente assustado. A primeira foi essa: o PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Imagina um bandido falar isso de um partido político. E depois, quando ele vai mais para frente, ele disse que o Moro foi um cara que atrasou muito a situação do PCC. Então, quando essas falas vêm a público, uma juíza federal, ela ter que expor o processo, porque o presidente da República diz que foi uma armação, nós temos que avaliar isso com olhos bem clínicos aqui. Existe alguma coisa estranha acontecendo. E se eu estivesse no lugar do ministro da Justiça nesse momento, Flávio Dino, eu teria pedido a minha exoneração do cargo. Porque depois que ele agradece à Polícia Federal por ter feito uma blindagem, por ter feito essa proteção à família do nosso senador Sérgio Moro, depois que tudo isso acontece, depois que ele agradece à Polícia Federal, vem o chefe dele, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e coloca em dúvida o que aconteceu. Ele disse que foi uma armação. Então, se foi uma armação, foi uma armação de todo o complexo do governo. Se eu fosse Flávio Dino, eu pediria exoneração nesse momento por causa dessa palavra do Lula, porque ele coloca em dúvida o Ministério Público, a Polícia Federal, ele coloca, inclusive, o Ministério da Justiça em voga aqui, nesse tipo de situação. Nós precisamos avaliar isso. Um presidente tem que ter compostura. O presidente ele tem que saber onde está e saber como falar com o público. Imagine que eu chamei de coincidência bizarra. Um dia antes, o presidente Lula dando entrevista para um outro órgão de imprensa, ele fala uma palavra de baixo calão, que eu não tenho coragem de repetir aqui, mas que traduzido pode ser: eu vou desgraçar esse juiz, eu vou terminar com a vida dele. Depois, na mesma entrevista, ele diz: eu vou me vingar de todos aqueles que fizeram parte disso. Isso quando ele está sentado na cadeira de presidente da República. Se isso não manda uma mensagem enviesada para o crime organizado e para pessoas como eu, que faço parte da oposição, isso nos assusta, Luciano. Então, acho que o assunto aqui deveria ser esse, a questão do que eu estou falando. O presidente errou na sua fala, ele colocou em xeque toda a estrutura estatal e ele precisa voltar a público e pedir perdão, desculpas, pelo menos ter um ato de hombridade. Sim, deputado Glauber Braga, queria lhe ouvir agora também sobre, inclusive, uma fala do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro. Em um dos trechos da entrevista dele, ele indagou a Lula, abre aspas, ele diz o seguinte, deixa eu ver se me ajudam ali: quero perguntar ao senhor presidente da República o que o senhor não tem decência, o senhor não tem vergonha, o senhor não respeita a liturgia do cargo, o senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente, o senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ex-ministro da Justiça e antejuiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado. O senador Sérgio Moro tem estado sempre pronto
para responder às falas do presidente Lula. Inclusive, ele vai à televisão muito rapidamente ou vai às suas redes. Como é que o senhor avalia também esse contradiscurso pronto e rápido do senador Sérgio Moro? Deputado Glauber Braga. Sinto que o deputado parece que está aqui, mas ele está travado. É que ele travou assim, tão de olho aberto e tão atento que nós imaginávamos que ele estava atento, ouvindo, mas não, o deputado Glauber Braga não estava. Então, o deputado Marco Feliciano, eu desde já agradeço aqui a sua participação. Não faria sentido a gente fazer uma entrevista em vez de um debate, então agradeço a sua participação. Não conseguimos reconectar o deputado Glauber Braga e agradeço também a participação dele no início desse debate aqui. É isso, deputado. Fica aqui o convite para o senhor voltar outras vezes, como já esteve aqui comigo. Obrigada. Me coloco à disposição sempre. Obrigado pela oportunidade. Uma pena, meu companheiro, não ter conseguido o link. A internet, de vez em quando, prega essas peças na gente, né? Se eu pudesse só deixar uma última palavra, Luciana, para todas as pessoas que estão nos assistindo, eu temo pelo futuro do Brasil. Temo que o Brasil se torne um Estado narco ou um narco-Estado, como aconteceu com o México, se o PCC ou qualquer outro tipo de organização criminosa receber uma espécie de apoio velado, como essa do nosso presidente da República, que chamou de armação, algo que a Polícia Federal tem provado através de inserções, indo à casa das pessoas, prendendo pessoas. Então eu temo muito pelo nosso país. E nunca esquecendo que Marcos Valério, que foi um grande agente do PT, chegou a ameaçar entregar falas ou entregar notas mostrando que o PT tinha ligação com o PCC. Pois isso nos assusta muito. Tudo muito isso, essa fala, deputado, é importante que o senhor traga, mas é sempre importante a gente trazer aqui também que, inclusive, o TSE já refutou várias dessas falas. A gente, em cima da hora, a gente não consegue trazer e jogar isso no ar, porque nós tivemos muitas fake news durante o período eleitoral fazendo essa relação. Então, por uma questão de responsabilidade com a notícia, é claro, eu gostaria de travar esse debate em um outro momento para que a gente pudesse trazer, claro, informações reais sobre isso. Muito obrigada, deputado Marco Feliciano, por sempre estar aqui com a gente.